Era uma cidade oriental qualquer, em um dia quente. E lá, alguém tava juntando essa bagaceira aqui pra comer. E é esse garoto aqui. Ele está um pouco feliz porque hoje é dia de feira. E dias de feira costumam ter mais sobra. Somos então introduzidos para o nosso protagonista dessa vez. Seu nome é Piu, de apenas 14 anos. Ele é apenas um órfão sem teto que vive a vida como um andarilho. Aqui o nosso garoto já resolveu o problema da comida. Agora que ele precisa mesmo é caçar um lugar para dormir. Então ele pensa em procurar uma ponte. Provavelmente ele quer dormir debaixo de uma. Mas de repente alguém barra o seu caminho. Um homem misterioso que bloqueou sua passagem era enorme. Piu então pergunta o que o homem poderia querer dele. Mas o rapaz misterioso não responde de jeito nenhum e ele tá só a cara do crime. Então o pior acontece. Nosso prota perde a consciência e acorda em um lugar completamente escuro. Ele então tenta se esforçar para tentar enxergar alguma coisa. Mas mesmo com seus olhos completamente abertos, não era possível enxergar nenhum traço de luz naquele local. Então, completamente confuso, nosso prota pergunta onde que ele poderia estar. Mas esse não era o único problema. O nosso prota não conseguia nem mexer o seu corpo. A situação parece estar preta mesmo para o nosso garoto. Ele começa a pensar por que ele foi preso ali por aquele homem. E qual seria o propósito daquele homem misterioso? Pois o Piu ainda está vivo. Não faz sentido nenhum mantê-lo vivo naquelas condições. Enfim, não dá pra pensar muito não porque a fome começou a bater já. Então será que era isso? Aquele homem queria matar o nosso protagonista de fome? Não é possível. Piu não fez nada de errado e não pediu nada para aquele homem. É uma situação muito injusta. Mas bom, o nosso prota já tá recuperando um pouco dos seus sensos. Ele tenta mexer a sua mão e consegue agora sentir o ambiente. Ele sabe que está em um lugar úmido e já era possível escutar o som de água corrente no local. Já que ele tava com sede, ele precisava ir atrás disso aí. Piu, sentindo muita dor, se esforça bastante para conseguir se mexer. Ele então consegue se arrastar até uma parede e aparentemente esse é o limite do local. Infelizmente ele acaba se machucando tentando explorar. Então nosso garoto resolve dar um tempo, pois ele já tinha se esforçado muito. Enquanto ele estava deitado ali no chão, algo muito estranho acontece, uma pessoa chega lá. O prota fica confuso, não faz sentido nenhum. E aqui vemos quem é a figura misteriosa. Aparentemente é o próprio prota, ou uma alucinação dele, ou uma cópia dele. Piu aparentemente tá mais confuso do que eu aqui. E aquela cópia dele começa a caçoar do Piu, falando que a situação dele é risível. E que ainda não tinha nada de bom na vida do nosso prota que valesse tanto esforço assim pra se manter vivo. A alucinação começa a falar pro nosso prota desistir de vez. Provavelmente ele quer pesar a consciência dele. E que se o prota desistir, ele finalmente ficará em paz. Nessa hora Piu responde, será que ele realmente ficará em paz se ele largar tudo? A alucinação fica confusa com o questionamento de Piu. E continuando, será que ele realmente ficará em paz se deixar tudo isso que aconteceu pra ele pra lá? Acho que não. Então nosso garoto toma uma decisão aqui, dizendo que vai sobreviver de qualquer jeito. E sua alucinação diz que isso é um desperdício de esforço. Esse cara é muito pessimista, né, mano? Mas nosso prota continua falando que não vai conseguir fechar seus olhos em paz antes de meter uma faca na pessoa que fez isso com ele. Então é isso, rapaziada. Vamos sobreviver ao amargo fim e realizar nossa vingança. O objetivo é um só: comer Cus. Falou em vingança, até a alucinação fica interessado agora, perguntando se vai mesmo ter a vingancinha, se ele não vai desistir. O prota confirma que nunca vai dar pra trás. Não vou dar pra trás. Ao ouvir isso, a alucinação fica feliz. É como se o prota estivesse feliz com ele mesmo. E depois disso, o clone só some. E o prota se pergunta se ele tá ficando louco, porque tá tudo escuro e ele tava vendo uma alucinação. Mas enfim, não dá pra ficar parado. Nosso garoto tenta levantar Piu, então começa a analisar a situação. Se teve sobras de vários tipos diferentes de refeição, provavelmente tem 5 pessoas ali. E se tem 5 carcereiros, logo pelo menos tem mais 5 prisioneiros, pois não faz muito sentido eles gastarem tanto recurso para prender só uma pessoa. Seria muito ineficaz fazer isso. Isso faz toda a situação ficar ainda mais bizarra, pois qual será o propósito dessas pessoas? Tem muita coisa errada aqui, e aqueles homens provavelmente têm um objetivo. Nosso prota então vira sua atenção de volta para a tigela de comida. E sem perder mais tempo, ele logo manda tudo para dentro, pois Piu ainda tem bastante tempo para analisar a situação, então ele prefere comer por agora. E pelo menos aquela gororoba é melhor que aqueles musgos da parede. Enfim, finalizamos a nossa refeição aqui. E é hora de malhar para se preparar para o futuro. Já fazem 4 meses agora que o nosso protagonista está preso aqui dentro. Uma vez ao dia eles abrem aquela pequena comporta para deixar aqueles restos de comida para o nosso prota.
E é claro, ele já tentou chamar por ajuda e fazer várias coisas, né? Porém, os carcereiros nunca o respondem, eles ficam sempre em silêncio e continuam o deixando preso nesse lugar estreito e escuro. E aqui ele cai no chão. Também perdeu o foco na sessão. Todo esse tempo, Pio não ficou em ociosidade, ele realmente estava trabalhando duro. Por ter ficado tanto tempo no escuro, ele acabou tendo uma visão melhor no escuro. E basicamente, agora ele consegue enxergar os seus arredores e ver os animais passando por ali. Sua visão ficou tão boa que já era possível ver o seu ao redor. Tinha insetos, coisas se rastejando. Eram centopeias, mas podia ter algo mais lá. Certamente havia outros tipos de bicho, principalmente peçonhentos. E Pio é surpreendido por um desses bichos. Uma cobra acaba o pegando de surpresa naquela hora, que não perde tempo e já encaixa uma mordida no nosso garoto. Pio sente muita dor naquela hora. A situação parecia crítica, ele foi envenenado por uma cobra. A situação tinha acabado de ficar complicada e ele sentia como se seu corpo estivesse pegando fogo. Nesse momento, o Prota percebeu que aquilo era veneno de cobra. Não era possível fazer nada, a não ser gritar de dor. Não tinha meios de tratar uma mordida de cobra naquele local. E isso poderia significar o fim do nosso Prota. Um tempo depois, o carcereiro aparece para dar sua refeição. Como de costume, ele só deixou a tigela lá e foi embora. E rapaz, o nosso garoto ainda tá vivo. Esse moleque não vai desistir fácil mesmo, hein? Ele tá todo cagado aqui, mas não esqueceu do principal. Pio tinha jurado para ele mesmo que não ia morrer de jeito nenhum. E para isso ser possível, era essencial comer todas as suas refeições. E conseguimos aqui sobreviver, essa cobrinha safada. Cobrinha sem vergonha, depois de um tempo ela apareceu ali para dar um oi para o Pio. Ele realmente quase morreu para o veneno dessa cobra, mas teve alguma mudança em seu corpo enquanto ele se recuperava da mordida. Sua visão tinha claramente melhorado muito depois disso. O Prota ficou fascinado com a mudança, de tão absurdo que foi a melhora na sua visão. Então ele começa a se perguntar se foi por conta da cobra que isso aconteceu. Não era à toa, Pio já tinha ouvido histórias de pessoas que ficaram mais fortes depois de se recuperarem de uma mordida. Nessa hora, Pio tem uma ideia de Jerico aqui. O moleque deixou a cobra de propósito morder ele, pensando que ele poderia ficar mais forte com isso. E rapaz, pode ser verdade, pois seu braço começa a ficar muito esquisito. Isso aqui certamente não é normal. Contudo, o efeito não é o mesmo da primeira vez que ele tinha recebido a mordida. Ele começa a ficar preocupado porque teu braço ficou muito diferente. Porém, a sensação de ter seu corpo inteiro coberto em chamas era a mesma. Mesmo assim, ele diz que não é tão ruim quanto da primeira vez que ele tinha sido mordido. Enquanto ele tá lá se lascando de dor, ele começa a pensar sobre a cobra. Na opinião de Pio, cobras são animais excepcionais, pois eles tiveram sua visão degenerada e mesmo assim são caçadores incríveis. Elas se aproximam furtivamente de suas presas sem emitir um som sequer. E além disso, elas não são gananciosas. Quando ela finalmente consegue pegar sua vítima, a cobra simplesmente vai embora. Os únicos com inteligência naquela escuridão era o nosso Prota e aquela serpente. Algum tempo se passa e nosso Prota é pego de surpresa por um barulho. Pio fica surpreso com alguma coisa. Toda aquela vibração, será que poderia ser o que a gente está pensando? Pio não consegue acreditar em seus olhos. A porta tinha sido aberta. Sem perder tempo, Pio sai daquele quarto, parando em um corredor. Então ele começa a explorar o local com sua sandalinha humilde. Os quartos tinham um bom espaço entre um e outro. Estava a 20 metros de Pio, e por isso ele não conseguia sentir a presença de mais ninguém além dele. O nosso garoto então começa a explorar os quartos para ver o que tem lá dentro. E antes mesmo de abrir a porta, ele consegue sentir um cheiro. O cheiro era muito forte e estava vindo de um cadáver apodrecendo. Aquele corpo já em estado de decomposição tinha por volta da mesma idade do nosso próprio. Pio então se pergunta se esse é o caso dos outros quartos, se aconteceu a mesma coisa lá. Mas então ele só segue andando. Finalmente Pio para por conta de alguma coisa. Ele tinha dado de cara numa porta enorme que estava fechada. Era uma porta de ferro, porém ela estava destrancada, então ele tenta abri-la. Aos poucos Pio vai conseguindo abrir aquela porta e finalmente ele consegue. Do outro lado da porta, ele é surpreendido por outras pessoas. Aparentemente aquelas pessoas são adolescentes no mesmo estado do nosso Prota. Sem entender muita coisa, Pio só consegue ficar surpreso na hora. Mas logo ele para de ficar panguando parado e começa a avançar. Já era possível ver claramente as pessoas que estavam ali. Prota no primeiro momento não fala nada, ele está em silêncio apenas. Então ele começa a chegar cada vez mais perto. Os jovens que estão ali ficam meio surpresos com aquela atitude. Aquela área que ele tinha entrado era um segundo corredor. E por lá também tinha quartos, e alguns quartos com cadáveres dentro. Já que Pio não tinha direcionado a palavra àqueles dois, então a garota sem paciência pergunta quem ele é. A garota explica que os dois são os únicos sobreviventes daquele corredor e pergunta de onde o Prota veio. O Prota então percebe que eles estão em uma escuridão, pois os dois não conseguem vê-los, mas o Prota vê eles claramente por algum motivo. Pio então se apresenta e diz que veio do corredor lá de trás. A garota fica confusa, ela não sabia que existia mais corredores ali. Prota confirma que sim e pergunta o nome dos dois. A garota se apresenta, seu nome é Soyeo e o nome do rapaz é Song. Pio no meio da escuridão começa a caminhar sem que aqueles dois jovens conseguissem vê-lo. Prota só fala pra ele segui-lo e ela pergunta pra onde que eles vão. Pio diz que aparentemente existe mais lugares como esse no oeste e
realmente, no final do corredor tinha mais uma porta. Piu segue andando e fala para os dois jovens o segui-lo. A garota fica meio confusa, ela não entende muito bem. Por estar muito escuro, ela não consegue enxergar nada, então pede para o rapaz segurar sua mão. O rapaz concorda, então os três seguem a caminhada. O portão no final do corredor então é aberto. E atrás desse portão havia outros jovens. Enquanto eles estão ali papeando, Piu tenta entender melhor a situação. Naquele segundo corredor, aparentemente houve menos mortes por algum motivo. E essas mortes não foram mortes de fome, igual no corredor passado e no corredor dele. Aparentemente foi suicídio mesmo. Nesse corredor havia mais tigelas de comida. Olha só que estranho. Parece que racionaram a comida do corredor do nosso prota, enquanto aqui tinha abundância. Que coisa, né? Mas qual seria o sentido de discriminar a distribuição de comida entre corredores? Não fazia sentido. Então o prota pergunta qual será o plano desses caras. Ele estava perdido em pensamento até que a garota chama pelo seu nome. Ela afirma que os outros ali foram presos praticamente no mesmo momento, na mesma linha de tempo. Como o cara é o prota, né? Ele segue na frente da fila, é claro, guiando os outros. Finalmente, eles chegam até a porta de ferro daquele corredor. Piu então se prepara para abrir a porta. Finalmente ele consegue abrir e lá tem um pouco de luz. Todos ficam atordoados com aquela iluminação toda. Mas apesar de toda aquela luz, Piu percebe que eles ainda estão no subsolo. Na verdade, não estava tão iluminado ali. Eles ficaram ofuscados por uma simples iluminação de uma tocha. Eles ficaram tanto tempo no escuro que até uma tocha ofusca seus olhos agora. Enquanto os outros ainda estão meio atordoados, Piu começa a observar o ambiente. Aquilo parecia uma instalação. Não se sabe o certo o que era. O grupo então segue andando. O prota segue até a instalação, abre a porta e lá aparentemente não havia ninguém. A garota pergunta o que tá rolando. Piu começa a analisar a estrutura, dizendo que ela foi feita às pressas e que somente a aparência do exterior foi cuidadosamente montada. No interior estava todo cagado. Nessa hora, uma pessoa chama ele por ali e ele pergunta o que é. É uma garotinha bonita, hein? Rapaz, vamos chipar, vamos chipar. A garota então se apresenta, seu nome é Soul Lee, e diz que estará aos cuidados do prota a partir de agora. A menina chega então bem perto do prota e pergunta se eles eram assim. O prota pergunta a eles o quê? Ela se referia aos olhos do prota. Aparentemente, suas pupilas ficaram vermelhas. A menina diz que seus olhos são lindos. O prota se pergunta se essas pupilas vermelhas têm a ver com a mordida que ele recebeu da cobra. A garota diz que os olhos não estão completamente vermelhos e só dá pra ver um pouco por conta da tocha. Como o nosso prota não sabia desse fato, provavelmente seus olhos ficaram assim enquanto ele estava preso aqui. Ele segue sem falar nada, então a garota tenta puxar um papo com ele, perguntando do que ele tá pensando. A menina diz que ele é completamente diferente das outras crianças. E o curioso pergunta como assim? Ela diz que ele apenas é diferente, enquanto todas as outras crianças estão assustadas, tentando entender a situação. O prota está analisando e pensando, e ele meio que percebe esse fato agora. Nessa hora, a outra garota chega lá pra interromper os dois, e a loira diz que eles só estão jogando papo fora mesmo. O grupo de jovens tinha decidido se juntar e andar juntos, e então ela pergunta o que os dois vão fazer. Piu pergunta, fazer sobre o que você está falando? Então ela pergunta, vir conosco, é claro. Piu, frio e calculista, diz só que vamos ver. A garota não entende, pra ela era uma decisão óbvia ir com eles, mas Piu tenta acalmá-la dizendo que apenas vai ver como as coisas vão se desenrolar daqui pra frente. A garota não entende, pra ela é meio confuso o que o Piu disse ali, mas ela diz que tudo bem, e pediu pra ele ir até ela, caso ele mude de ideia. Então a loirinha também é perguntada sobre isso, e ela pensa um pouco. A loirinha concorda, ela fala que ficar junto, sempre unido, é muito mais importante pra sobrevivência. Piu acha que aqueles jovens ficaram tempo demais trancados sozinhos, e pode ser que eles não estejam muito bem da mente deles. Então por isso, ele resolve se afastar um pouco para analisar o restante do grupo. Fazia já algum tempo que as crianças tinham visto o rosto uma das outras, e alguns grupos começaram a se formar. Aquela dupla dinâmica tinha formado seu próprio grupo. Tinha também esse grupo que esse rapaz liderava, o rapaz chama Kang. Ele tinha se reunido com esse doidão aqui. E tinha também um outro grupo liderado por esse cara de cabelo pratinado aqui. Porém, existia um garoto lá que não fazia parte de nenhum grupo por enquanto. Então as pessoas dos outros grupos começaram a fazer fofoca sobre o nosso prota, porque ele foi o único sobrevivente da área dele. Então não fazia muito sentido. O povo lá pensa até que ele matou os outros caras do mesmo corredor. É, rapaz, o pessoal não sabe que a comida lá foi racionada, e o prota pensa que eles são um bando de babaca por fazer fofoca assim. Porém, Piu tem um outro foco no momento e não vai perder tempo com aquele povinho lá. Então nosso garoto vai até uma parede e aparentemente ele tá analisando ela. Piu chega à conclusão que todo aquele local foi feito recentemente, mas o espaço subterrâneo é um pouco antigo, pois tem muito muco lá. Quem quer que reutilizou aquele local subterrâneo deve ter muito dinheiro, não é uma coisa que uma pessoa comum possa fazer. Nessa hora, lá no teto começa a aparecer luz, a entrada do teto estava se abrindo, e da abertura do teto estava sendo descida uma cesta, e na cesta tinha muita comida. Por algum motivo alguém estava alimentando eles ali. A molecada ali não perde tempo e parte para comer as coisas que estão na cesta. Porém, a garota impede o povo ali. Os dois pensam em impedir, mas a garotada tá faminta. Será que vai dar certo isso daí?
A menina então explica sua intenção é distribuir de forma justa para cada um. Então a galera começa a pensar sobre a ideia e até que faz sentido. Parece que o povo não vai se opor a essa ideia. A garota diz que a distribuição vai ser feita por cada representante de grupo. Nessa hora, Pio fala para eles esperarem, dizendo que vai pegar sua parte também. Aparentemente ninguém se opõe, ele foi só lá, andando mesmo, e pegou. Mas o doidinho do cabelo vermelho não gostou nada disso. Pio então dá aquele olhar intimidador, mas o do cabelo vermelho é afrontoso e fala que não podem pegar comida sem a permissão dos líderes do grupo e que tudo que está na cesta está sob o controle deles. Os dois ficam em um impasse ali por enquanto. Pio se livra do rapaz que estava segurando seu braço e prepara para fazer alguma coisa nesse momento. Do nada, Pio acerta a cara daquele maluco. Os líderes do grupo ficam espantados com aquela cena. O do cabelo vermelho se lascou de verdade aqui e mandou ele repetir: fala de novo que eu não posso pegar. Aqui o Pio impôs respeito, hein? O povo ali que tava testemunhando a cena fala pra Pio sair de cima do rapaz, mas ninguém tem coragem de ir ali pará-lo. Então o povo ali começa a acreditar que ele é louco da cabeça e provavelmente é o plano dele. Ninguém vai mexer com você se acha que você é um louco. Nesse momento, aquela menina se aproxima. Ela diz para Pio deixar o rapaz ir embora e que ele não pode falar naquela situação. Pio se nega, mas ela explica que ele já deu o recado. O Prota então pergunta sobre sua parte na comida. Ela diz que vai separar pra ele e pergunta pros líderes se eles concordam. Os caras não têm coragem de falar que não, né? Pio larga o do cabelo vermelho e aparentemente a situação ficou em paz. Esse daí nunca vai se meter com o nosso garoto, nunca mais na vida dele. A não ser que ele seja um babaca, vamos ver. Antes de sair dali, o Prota diz pro do cabelo vermelho não vir atrás dele. Isso se ele quiser ficar com seu outro olho. O recado estava dado, meus amigos. O lugar fica em paz, então, e o pessoal começa a comer suas partes. Pio fica só de longe observando a movimentação. Aquela situação que ele causou não foi por impulso, ele estava testando aqueles outros jovens. Assim como antes, aqueles que os colocaram ali estão testando esses jovens para saber quem são as crianças úteis e as inúteis. E todos que estão ali podem acabar sendo inimigos do nosso Prota no futuro mesmo. Então não faz muito sentido ficar próximo uma das outras. A garota chega para dar uma prosa com o nosso Prota, falando que ele fez todo mundo de inimigo e se ele tá bem com isso. Ela também informa para ele que aquele do cabelo vermelho perdeu muitos membros do grupo dele. E Pio responde: por conta disso, o grupo dela se tornou mais forte. A garota diz que pensou errado sobre ele, pois ela achava que ele não se importava, mas ela vê agora que ele está observando tudo. Pio diz que da mesma forma que eles mostram interesse nele, Pio observa eles. O nosso Prota observou que sempre quando ela consegue a maior parte da comida para o seu grupo, ela também come menos. Ela é uma líder nata por conta disso. A garota então questiona por que ele ainda está vivendo naquela sala escura, se seria por conta da cautela que as outras crianças têm sobre ele. O Prota diz que não, ele fica lá porque é confortável mesmo. Mas obviamente não é só isso, vive uma cobra naquele lugar e ele tá tentando conseguir mais resistência ainda. E com isso, Pio está tendo algum progresso, a mordida de cobra não está mais tão dolorida como antes. A garota tenta convencê-lo mais uma vez para entrar no grupo dela, porém Pio rejeita. Ela diz: então você vai ainda esperar para ver o que tem para ver? E bom, já era a hora da refeição. O rapaz já se prepara para organizar o local. Teve algumas casualidades das últimas vezes, então eles precisaram criar regras, mas dessa vez tinha algo de errado com a cesta. A comida tinha sido diminuído. Todos ficam sem entender nada, mas o Prota sabe de alguma coisa. Ele está com aquela cara de quem estava esperando por isso. Makino-san é um garoto que sobreviveu na última seleção e entrou no grupo que Sou-Yo liderava. Ele tinha a menor estatura do grupo, mas compensava com sua tenacidade. E aquele garoto foi encontrado morto. O grupo do garoto jurou vingança, mas todos ali sabiam o motivo que ele tinha morrido. Era porque ele era fraco. O garoto aparentava ser mais fraco que estava ali. O Prota fica com aquela cara de quem já sabia que as coisas iam se escalonar até essa situação. O rapaz jurou se vingar pelo que aconteceu com o garoto, mas a líder ainda está pensando sobre alguma coisa. Ela diz que o problema não é o garoto ter morrido, o problema é um membro de seu grupo ter morrido. Isso pode demonstrar que o grupo dela é fraco. Então eles precisam de qualquer jeito dar o troco pelo que aconteceu com ele. A situação então tende a se repetir e provavelmente o próximo alvo vai ser outra pessoa fraca. O Prota pensa que uma guerra está prestes a acontecer. Um tempo depois apareceu outro corpo e, como esperado, era o corpo de uma pessoa que era considerada fraca. E essa situação virou uma tendência, membros de todos os grupos foram encontrados mortos. Os jovens ali, além de desconfiarem um dos outros, começaram a ficar com um comportamento selvagem. O Prota tava de boa, pois ele não precisava disputar comida, tinha muito muco por ali. Mas ele não se acostumou com o gosto horrível daquele muco. Enquanto Pio está tendo sua refeição, ele acha que a situação ainda não chegou ao ápice, e as coisas tendem a piorar ainda mais. Como de costume, Pio ainda está naquela sala escura. Ele para por um instante e começa a desconfiar de alguma coisa. Havia um grupo caminhando até onde o Pio estava, mas o nosso Prota já sabia
sabia que eles estavam vindo. Pelos passos ele sabia que era pelo menos 4 pessoas e elas não estavam ali à toa. Uma das pessoas que estavam ali no grupo pergunta se ele tem certeza que esse é o lugar certo. O rapaz do lado afirma, tem certeza que é o lugar. Provavelmente se referindo a Piu, ele diz que viu com seus próprios olhos ele vindo e voltando desse lugar. Parece que sabemos do que se trata, vingança. O do cabelo vermelho já tinha matado 2 pessoas e pensa estar agora preparado para enfrentar Piu. O grupo então segue caçando por ele. De repente o grupo para e um dos integrantes do grupo é surpreendido com alguma coisa. Parece que ele foi atacado por uma cobra. O rapaz já cai duro no chão e começa a espumar pela boca. O valentão do cabelo vermelho fala pro restante do grupo deles prestarem atenção. Uma das pessoas que estavam segurando a tocha deixa ela cair no chão. Alguma coisa estava rolando ali naquele momento. O rapaz que estava segurando a tocha desapareceu. Então o do cabelo vermelho começa a xingar o nosso prota. Em uma cena sinistra, Piu se prepara para entrar em ação. O garoto é pego de surpresa, como se estivesse sendo atacado por uma cobra. O do cabelo vermelho fica desorientado nessa hora, pois Piu tinha imobilizado seu companheiro. Nesse momento então, os dois ficam em um impasse. O rapaz está claramente com ódio, mas não tem muito o que fazer nessa situação. Então ele chama o Piu por uns nomes deselegantes e pede para ele soltar seu companheiro. O mata-leão vai acabar matando o cara. Se continuar assim, ele realmente vai morrer e o nosso prota vai se tornar um assassino. Piu pensa que talvez tudo bem não matá-lo agora, mas ele terá que matar alguém mais cedo ou mais tarde. Além disso, aquele jovem pode se tornar um problema para o nosso prota. O valentão então começa a entrar em desespero, falando que ele matou todos os seus companheiros. Mas o prota não esboja nenhuma reação, ele só fica lá olhando para ele. O valentão pensa então em agir agora. Então ele avança para cima do nosso prota. O maluco tenta de qualquer jeito acertar Piu, só que o Piu fica desviando. Isso faz o valentão ficar muito impaciente, pois ele não conseguia acertar um golpe sequer. E quando ele se deu conta, Piu já tinha sumido de sua vista. O maluco pede para Piu aparecer novamente, o chamando de rato. E nessa hora, nosso garoto brotou atrás dele, falando que a situação não vai acabar com um olho apenas. O valentão leva um susto e corre para trás para tentar agarrar o nosso prota, mas acaba acertando o vento. Agora ele percebeu que a situação está séria. Piu começa a o encarar nesse momento e devagar ele vai se aproximando do valentão. A cada passo que ele dava, a situação vai ficando cada vez mais tensa. O valentão estava muito nervoso já nesse momento, e Piu estava com toda a calma do mundo. O valentão já percebeu que não tinha como vencer ali. Então ele pede para ter um diálogo com Piu. Olha só que coisa. Agora ele quer conversar, O valentão propõe ele reunir forças com Piu. Assim, eles terão mais chance de sobreviver contra as outras crianças. E caso eles se unissem, ninguém seria o páreo para eles. O prota aparentemente não gostou da proposta e continua avançando. O valentão diz que se ele não gostou da ideia, ele pode até mesmo ser seu subordinado, dizendo que ele não é como os outros garotos, ele é mais útil, ele pode ser útil para o nosso prota. Piu diz que tem certeza que ele será submisso no início, mas certamente, depois de um tempo, ele o trairá. O valentão jura que isso nunca vai acontecer, mas nosso prota não vai cair no conto do vigário aqui, então ele se prepara para atacar. Nesse momento, então, o valentão é surpreendido. Piu encaixa um golpe bem no queixo dele. Em um piscar de olhos, ele aparece atrás do valentão, o imobilizando. Piu tinha encaixado o mata-leão e o valentão já estava perdendo sua consciência. Antes de desmaiar, ele ainda implora por sua vida, mas já era tarde para ele. O valentão já estava durinho no chão, Piu tinha o matado. Já muito cansado, Piu justifica seus atos de agora, que diz que só matou o valentão por ainda ser fraco. Nosso garoto não é presunçoso a ponto de pensar que é invencível, então ele prefere cuidar da situação enquanto pode. Depois de toda essa situação, Piu desaparece nas sombras. Um tempo se passou e o grupo do valentão foi desfeito. E isso porque todos os integrantes do seu grupo foram mortos. Os outros líderes de grupo ficaram incrédulos quando souberam disso. Não só pela morte do grupo do valentão, mas sim porque Piu matou aquele pessoal. A garota agora fica pensativa o quão forte Piu pode ser, porque ele conseguiu matar 4 pessoas por conta própria. O outro líder de grupo está pensando a mesma coisa e diz que não pode ser seu inimigo. O cara é muito forte. E mesma coisa com o líder de cabelo platinado. Ele diz que o cara pode ser muito rancoroso, então é melhor não se meter com ele. E pensa que Piu fez toda a situação de propósito para as pessoas terem medo dele. E continuando, o do cabelo platinado tem outras preocupações também, pois pessoas tiveram que ser mortas para garantir a comida entre eles. Isso acabou tornando todos ali assassinos. E no meio de todo aquele caos, aquele valentão de cabelo vermelho tinha mais poder que todo mundo, era o maior assassino de lá, e ele foi morto por Piu. Então, do cabelo platinado, muito esperto, ele instruiu seu grupo a nunca se aproximar de Piu e nem fazer nada contra ele, pois o que seria mais aterrorizante do que alguém que não tem nada
nada a proteger. O seu grupo entende o recado, eles não vão se meter com ele não. Nessa hora, alguém chega lá com muita pressa. Era um dos membros da equipe do cara de cabelo platinado. Ele estava com muita pressa por algum motivo. O rapaz queria reportar que avistou 2 ex-integrantes do grupo daquela menina que tinham sido banidos anteriormente. E eles estavam escondidos numa casa vermelha, bem ao norte. O líder do grupo então pergunta sobre a comida deles e o rapaz afirma que eles têm batatas nos braços e vão comer se eles não correrem. O restante do grupo fica feliz com essa informação, mas o líder do grupo está meio cauteloso por algum motivo. Ele não gosta da ideia de matar por apenas algumas batatas, mas pede pra galera se preparar. A cena corta para tal casa vermelha que fica no norte, onde os 2 exilados do grupo da garota estão lá, com a batata na mão. O grupo do cabelo platinado já tá lá, só de olho. Aquela menina se prepara para comer a batata. E como se fosse um bando de animais, o grupo do cabelo platinado parte pra cima deles. O líder nem tinha dado a ordem ainda. Isso faz ele ficar assustado. As garotas exiladas percebem então que estão sendo perseguidas. Então uma perseguição acontece. O líder fica só observando, ele não consegue controlar a situação. Então ele começa a suspeitar sobre uma emboscada, pois aquele corredor é muito desvantajoso para eles. E parece que é isso mesmo, a garota dá um sinal nessa hora. E de repente uma galera sai dos lados, pulando as janelas. O garoto platinado tenta alertá-los, mas infelizmente é tarde. A emboscada tinha sido um sucesso. Um dos integrantes do grupo já tinha sido nocauteado. O garoto platinado pede para todos recuarem imediatamente, mas a emboscada também tinha vindo de trás dele. O líder estava completamente cercado. Em pensar que a garota conseguiu pescar um peixe grande usando apenas uma batata, hein? A líder diz que hoje vão conseguir diminuir em muito a quantidade de bocas que eles precisam alimentar. O rapaz platinado fica irritado com a ousadia dela. Sem dúvida nenhuma, ela é muito astuta. O rapaz platinado inesperadamente pede para eles pouparem a vida de seu grupo e pede para matar apenas ele. A garota diz que adoraria atender seu pedido, mas não dá para manter tantas bocas assim. Então, o cabelo platinado questiona: você vai ficar só feliz depois de matar todo mundo? Contudo, ela responde: você teria feito o mesmo. Então, com muita frieza, ela dá ordem para matar todo mundo ali. O bando então parte para cima do líder e uma batalha se inicia. O grupo estava tendo problemas para conseguir derrotar o garoto platinado, então o vice-líder do grupo aparece e os dois iniciam um duelo ali mesmo. Apesar de todo aquele tumulto, outra coisa chama a atenção da garota. Alguém estava em cima do telhado observando tudo. Era Piu analisando toda aquela balbúrdia. A confusão dessa vez, o que chamou mais atenção dele foi o uso do campo. Os truques também evoluíram bastante e eles estavam usando armas sofisticadas. Construíram locais que tornam infiltração impossível, desde que a segurança seja competente. Toda aquela instalação deve ser cópia de algum lugar que existe, e as pessoas que os prenderam lá querem que eles se acostumem com o ambiente. Piu chega à conclusão que querem usá-los em uma infiltração. Provavelmente o alvo é alguém muito importante, e as consequências de invadir um lugar como esse seriam gigantescas, então faz sentido usarem pessoas que poderiam ser descartadas a qualquer momento. O objetivo daqueles que os sequestraram está mais claro agora. A intenção deles é criarem assassinos descartáveis. Um tempo se passou e a rapaziadinha está comentando sobre aquele episódio, banalizando o fato deles matarem aquelas pessoas, comentando como é que foi. Eles estão rindo à toa daquela situação, e o crédito da emboscada foi dada para sua líder. Graças a ela, ninguém ousaria enfrentar eles. Então a rapaziada está muito feliz, mas alguém lá atrás está meio cauteloso. É a garota de cabelo platinado, ela não tá bem com isso. A garota teve que participar da emboscada e ainda estava fedendo sangue. Ela fica chocada porque os outros já se acostumaram a matar, e se pergunta como é que eles podem comer com a mão suja de sangue. Ela diz que toda essa situação é repugnante e não entende como pode existir pessoas que suportem isso. Depois de um certo tempo, a abertura no teto se abre novamente, mas dessa vez é um pouco estranho porque está fora da hora. O grupo então se prepara para conseguir uma porção generosa de toda aquela comida, e a líder está feliz porque eles vão conseguir comer sua parte agora, porque muita gente morreu ali, tem menos bocas. Mas ela observa que não está avistando Piu no momento. Ele aparece do lado dela, com uma cara de confusão. Isso é sinal que tem alguma coisa errada. Enquanto ela se pergunta com o que ele está preocupado, o vice-líder de seu grupo fica surpreso com alguma coisa. Ela então se vira para ver o que está acontecendo e faz uma cara de espanto. Personagens desencapuzados descem para dentro do subsolo. Ninguém está entendendo a situação e quem são aquelas pessoas, mas parece que alguma coisa de errado está prestes a acontecer. Aquele bando de ninja encapuzado então começa a bater nos adolescentes. Aparentemente sem motivo algum, eles só estão ali para descer o cacete mesmo. Tudo que os jovens podem fazer é ficar de conchinha só apanhando. Ninguém foi poupado e eles se perguntam por que estão apanhando. Os ninjas não respondem nada e só continuam batendo neles. Piu imaginava que algo assim aconteceria mais cedo ou mais tarde, mas não pensava que seria tão rápido assim. O Prota não pensa em reagir nessa hora, pois ele não quer chamar atenção. Atrás dos ninjas aparecem 3 figuras estranhas. Provavelmente esses homens assistiram muito Round 6. Eles estão com
cara de serem os mentores de toda aquela situação. Piu percebe de cara que eles que são os líderes daqueles ninjas. Nessa hora, a liderança faz o sinal para os ninjas pararem de bater. Os ninjas aparentemente estão esperando a próxima ordem, enquanto a garotada tá ali, moída na pancada. A figura misteriosa então se apresenta como primeira espada e diz que a vida de todos ali pertencem a ele a partir de agora, sem exceções. E obviamente o emocionado tentou retrucar, né? Sempre tem um, e é claro que ele vai se lascar por conta disso. E a cena é brutal, o ninja acerta ele na mesma hora que ele reclamou. Porém, não foi uma simples punição. Todos ali estão em choque com aquela cena. Sangue tinha sido derramado. O rapaz não foi só punido, ele perdeu a cabeça. A primeira espada aparentemente precisava de um exemplo. E é por isso, rapaziada, que não devemos abrir a boca numa situação assim. Piu fica chocado com aquela atitude extrema. A cena muda para um outro momento. A primeira espada está comentando que eles são veneno de maldição. Ele comenta que quando você coloca vários bichos peçonhentos em um jarro, eles vão começar a se comer, até que reste um. E o último que restar possuirá o veneno mais forte. E isso é chamado de veneno de maldição. Dentre as incontáveis crianças, apenas os mais perversos e aqueles com os melhores instintos de sobrevivência sobreviverão. E é assim mesmo que eles querem. O primeiro espada pergunta para o seu subordinado qual das crianças é mais digna de atenção no momento. O subordinado responde primeiramente a líder, por sua astuta e por ser uma líder nata. Mas ela pode acabar sendo um problema por conta disso, então eles têm que correr atrás para quebrar o espírito dela. Então o primeiro espada pede para dar uma atenção especial para ela, para que não ocorra risco de rebelião. O rapaz menciona mais dois nomes, Song e Kang, dizendo que suas habilidades marciais são excepcionais e por isso eles merecem alguma atenção. O primeiro espada então pergunta sobre o sobrevivente do setor 1. O que aconteceu com o único sobrevivente do setor 1? O rapaz então responde se é de Piu que ele está falando, então ele ainda está vivo. O primeiro espada diz compreender. O setor 1 é o setor que teve menos comida e foi o ambiente mais hostil para a sobrevivência. Qualquer um que saísse vivo dali não seria normal. Então, como esperado, o primeiro espada pede para terem uma atenção especial sobre Piu. Seu subordinado então entende o recado e se despede. O primeiro espada menciona que eles têm 6 anos para completar uma missão. Enquanto ele menciona isso, ele tira o pergaminho do casaco. Olhando para o pergaminho, ele pergunta por que seu chefe aceitou uma missão dessas. Restrito ao capitão do grupo Fantasma Sangrento. Missão de assassinato. Duração 7 anos. Recompensa 500.000 ouros yang. Objetivo: não deixar vestígio algum sobre o grupo Fantasma Sangrento. Voltando agora para o cativeiro subterrâneo. A liderança pede pela atenção de todos ali. Ele diz que aquela última casa é o objetivo final deles. A liderança diz que o primeiro que chegar ali poderá descansar por 2 horas, porém, aquele que chegar por último conhecerá o verdadeiro inferno. Então a criançada sai correndo, com o objetivo de chegar naquele local. E assim os dias impiedosos continuaram. Seus dias eram cheios de treinamentos para se tornarem verdadeiros assassinos. Se eles não pudessem aguentar o processo, morreriam antes mesmo de conseguir ver o mundo exterior. Então eles tinham que fazer o que fosse necessário para se manterem vivos. Na corrida até o topo do telhado, quem ganhou foi a líder. E isso era o resultado esperado entre os líderes. Inteligência é notável, sua coragem e liderança, atributos físicos, são todos excepcionais. A primeira espada pergunta sobre Piu. Então é reportado que ele está na média, que ele não mostra nenhum sinal de ser excepcional, nem nada do tipo. A primeira espada fica meio decepcionado aqui. Ele esperava mais de alguém que sobreviveu do setor 1. Mesmo assim, ele pede para que continuem de olho em Piu. Um tempo depois se passa, e a líder está questionando sobre uma tal de técnica cultiva do trovão. Era Piu lendo sobre um tutorial dessa técnica, mas a líder diz que ele já aprendeu o suficiente sobre ela. Então ela acha estranho porque os mentores não estão mais obrigando eles a lerem aquilo. Piu se justifica dizendo que apenas está com vontade de ler. A líder continua falando com ele, fazendo observações sobre seu corpo, dizendo que ele deve ser de ferro porque ele nunca fica cansado. Então ela só desiste dele e vai embora, dizendo que vai dormir. Porém, Piu não está com sono, ele quer fazer algo ali. Ele lembra da liderança comentando sobre a técnica de cultivo da divisão de trovões. O rapaz diz que eles tiveram muito trabalho em obtê-la, e que até novatos como eles poderiam aprendê-la. Piu então segue estudando. Seu objetivo é dominar completamente essa técnica. Ele se lembra da liderança, comentando que caso eles aprendam, o corpo deles passarão a ser capazes de sentir ki e acumular energia interna. E essa era a técnica de cultivo da divisão de trovões. Tanto os instrutores como as crianças consideram ela apenas um trampolim para fazer você sentir ki. Mas o prota observa que tem algo mais disso, pois já que não é fisicamente possível dividir um trovão, o nome deve se referir à velocidade de pensamento. Então o objetivo de Piu é aprender a técnica. Com essa
essa interpretação em mente. Mas a intenção do prota é conseguir poder de maneira oculta, sem que os instrutores percebam que ele está ficando mais forte. Pio está intencionalmente ficando na média, ele não quer se destacar por ser muito forte e nem por ser muito fraco. E assim ele se comportou até agora. A cena já muda para onde eles estavam treinando, nosso prota obviamente estava participando, e lá ele estava tendo uma luta, onde um jovem tenta esfaqueá-lo na cara, mas ele desvia facilmente. O jovem fica surpreso por Pio ter desviado tão facilmente. E o nosso garoto percebe que o cara tentou matá-lo, então ele questiona o rapaz por que disso. O maníaco só responde que é divertido, e que é muito sem graça ter uma luta falsa. Pio percebe que os instrutores não estão prestando atenção neles, desde que ensinaram as formas da espada. O maníaco então fala pra Pio dar tudo de si, e eu tenho uma leve impressão que ele vai se lascar aqui. O rapaz então parte pra cima do Pio igual um doido. Aparentemente ele é muito habilidoso, Pio só fica observando por enquanto. Então seu oponente finalmente desfere um ataque. O prota percebe que ele até mesmo está fazendo uso de uma habilidade, a lâminas escondidas. Pio consegue se defender, mas o rapaz não se dá por vencido e continua o ataque. Ele então dispara agulhas na direção de Pio, e essas agulhas estão vindo de todas as direções. Nosso prota precisa pensar rápido aqui, e com um movimento de redemoinho ele consegue desarmar todas aquelas agulhas. Porém, aquilo era apenas uma distração. O garoto segue para atacá-lo pelas costas. Pio se vira rapidamente e consegue defender. Nosso prota segue na defensiva enquanto outro cara só fica atacando. A batalha parecia ter escalonado. Aquilo estava realmente impressionante. Pio conseguia se defender de todas as investidas incríveis daquele rapaz. Isso chegou a chamar a atenção da liderança. Era uma cena incrível. Parecia até mesmo que Pio estava usando aquela oportunidade para treinar. Os ataques eram implacáveis e vinha de todos os lados. Porém, o nosso prota não tinha recebido um corte sequer. Ele estava completamente intacto. O maníaco doidinho fica até impressionado com as habilidades de defesa do nosso prota. Porém, ele questiona Pio porque ele só fica defendendo e isso não tem graça nenhuma. Então, provocando, fala pra Pio que ele quer entretenimento. Sem perder tempo, ele parte pra cima. Aqui o nosso prota fala, se ele quer entretenimento, então pera aí. Por algum motivo, Pio solta sua lâmina, a deixando cair no chão. Agora ele tá completamente desarmado. O instrutor tá realmente intrigado aqui. Seu oponente acredita até que Pio desistiu de lutar, mas parece que não é o caso. Do nada, quando o cara tava prestes a atacar o nosso prota, ele leva um bicudo na boca do estômago. O golpe foi devastador e o faz cuspir muito sangue. Pio fica com aquela cara de toma o entretenimento aí. Não era entretenimento que você queria? A primeira espada que estava ali no canto observando diz estar muito feliz com os resultados e que nesse ritmo a missão vai durar apenas 5 anos ao invés de 7. Porém, a primeira espada fala que eles não podem subestimar o seu alvo. O homem em questão possui o maior talento em toda Sichuan, e para enfrentar uma pessoa como essa, até mesmo preparações perfeitas não são o suficiente. Se eles cometerem um erro sequer, talvez todo o grupo fantasma sangrento será aniquilado. E por isso o capitão está criando essas crianças descartáveis, pois mesmo se elas falharem, não haverá nenhuma consequência para o grupo. O subordinado pede desculpa por ter subestimado o alvo, mas a primeira espada diz que tudo bem, mas ainda assim, ele deve sempre ser o mais cauteloso possível. Eles continuam a conversa, o líder pergunta se houve algum problema em passar as técnicas para as crianças. O subalterno diz que não, então o primeiro espada pede para que façam se esforçar mais, pois haverá muitas mortes. Contudo, os sobreviventes ficarão ainda mais fortes. A cena volta para onde o nosso prota está tendo uma luta. Ele acabou de quebrar o braço do infeliz ali. Seu oponente grita de dor, ele acabou de ter o braço quebrado. E o prota fica com aquela cara, geme baixo. Os instrutores ficam intrigados com aquela cena. Pio já começou a chamar mais atenção aqui, e isso pode ser um problema. Nessa hora, a liderança chega atrás dele, perguntando se foi ele mesmo que fez isso. Pio fica surpreso com isso, pois eles nem viu a presença deles. Nosso prota não viu ele chegando, então ele só responde que sim. O instrutor então tenta intimidar Pio. A lâmina foi posicionada muito rápido do lado dele. Pio nem conseguiu ver o movimento. Parece até mesmo que foi teletransportada ali. Ele não acredita que um humano pode ser capaz de balançar uma espada tão rapidamente. Então nosso prota pensa que pode ter cometido um erro ali, e poderia ser melhor ter se segurado. Tudo que a liderança quer é ferramentas úteis, e se ele cometer um erro ali, será descartado na mesma hora. O instrutor então começa a baixar sua lâmina por algum motivo. Sem falar mais nada, ele só se vira e começa a caminhar para longe. O mentor diz que um dos piores erros de um assassino é deixar rastros. Quebre um braço de um oponente e, além dele ficar vivo, saberá de sua arte marcial. Então ele dá ênfase a isso e pede para que eles nunca deixem rastros. Depois da liderança dizer aquilo, todos ali ficaram extremamente nervosos. Pio dá um grito de alívio. Ele deve ter achado que teria ido de Vasco agora mesmo, pois ele ficou muito nervoso. Temos aqui um time skip. 6 anos tinha se passado. Havia
tocha iluminando o local. E na instalação havia muitos escombros. E no meio daquele lugar tinha um assassino, peão da liderança. Ele está aparentemente procurando por algo. Provavelmente estão brincando de esconde-esconde. Em um piscar de olhos, o ninja crava sua bainha em um local. E tinha um rato escondido lá. E ele foi descoberto. O ninjinha então diz que se ele fosse um inimigo e essa situação fosse de verdade, o vacilão já estaria morto. Aquilo era aparentemente um treinamento. E o rapaz que falhou só balança a cabeça. O ninjinha segue andando. Provavelmente ele tá tentando localizar outras pessoas escondidas. E aqui ele diz que não importa o quão inteligente eles tenham estudado, a técnica de respiração da tartaruga de um assassino inexperiente está fadada a ser notada. Essa é uma técnica que cessa suas funções vitais sem que você morra. Isso faz com que sua presença seja apagada. O ninjinha segue caminhando no local, encontrando um vacilão atrás do outro. Olha a pedra. O ninjinha então comenta que eles estão longe de estarem prontos. Mas ainda falta uma pessoa. Parece que ele está com um pouco de dificuldade para encontrar esse último. Onde quer que o ninja olhasse, não tinha nada. Ele não podia sentir nada. Isso fez com que o ninja até duvidasse que existia mais uma pessoa ali. Ele se pergunta se deram um número errado de pessoas para ele. E não importa o quanto ele procurasse, ele não conseguia sentir nenhuma desarmonia que um ser vivo emite. Isso faz o ninjinha ficar muito confuso. Nessa hora ele bate no chão, provavelmente dando sinal para alguma coisa. Então ele anuncia: eu não consigo te achar. Revele-se imediatamente. Alguma coisa no pé do ninjinha começa a se mexer nesse momento. Estava bem do lado dele. E isso deixou-o surpreso na hora. O rato estava tão perto e mesmo assim, o ninjinha não foi capaz de detectá-lo. E o vencedor do esconde-esconde era Pio. Então casualmente, ele pergunta pro ninjinha se ele pode descansar já que o treinamento acabou. E o ninjinha meio sem jeito fala que sim. O prota só agradece então. Pio então vai embora e o ninjinha está claramente impressionado. Um assassino completo não ter conseguido encontrar um iniciante deve ter feito ele ficar com raiva. A cena então muda para um outro local, onde havia uma galera fazendo um piquenique. Alguém tinha acabado de chegar e o doidinho pergunta quais são as intenções do senhor pomposo. Pio comenta que ele mudou de rosto de novo. Aparentemente aquela era uma habilidade. Ele tinha copiado o rosto de alguém que morreu há muito tempo. E o alerta que se ele continuar fazendo isso, se esquecerá do seu próprio rosto. Mas o rapaz não liga, até porque eles nunca vão sair dali mesmo. Contudo, Pio retruca: será mesmo? O rapaz fica confuso e provavelmente Pio tem um plano ou sabe de alguma coisa, ou pelo menos ele espera que alguma coisa aconteça. Eles então seguem com o piquenique. A líder comenta que a comida lá está pouco aos poucos melhorando. Que beleza, hein? Isso indica que eles receberão a missão em breve. Nessa hora, o prota faz uma expressão muito séria. A cena já corta para dentro de uma instalação. Tem um senhor misterioso sozinho lá dentro. E aquele homem era o primeiro espada. O senhorzinho comenta que 30 das 300 crianças se tornaram assassinas. O senhor Lin comenta que Jianghu é um lugar cruel, onde você só sobrevive se conseguir matar alguém. E que aquelas crianças estão melhor do que quando ele começou. Lin comenta que sua morte está próxima. E que ele se tornou muito emocional. Nessa hora alguém chega e a porta se abre. Aqueles que haviam chegado eram os outros instrutores. Um deles o questiona porque ele tirou sua máscara. O primeiro espada fala que estava ficando sufocado e que 6 anos é tempo suficiente para ficar com ela. E pediu para eles tirarem a deles também, caso eles queiram. Os dois um pouco confuso, um olha para o outro. E de fato os dois vão tirar suas máscaras. Esses eram o segundo espada Gu e o terceiro espada Sen. Eles têm uma cara de pé rapado, né? A primeira espada comenta que é uma pena não ter álcool num momento como esse. Mas os outros comentam que logo eles sairão de lá e poderão beber bastante. O rapaz comenta que já fazem 7 anos e se tudo for de acordo com os planos, as crianças estarão bem para ir para as missões. Então o primeiro espada pergunta como as crianças estão indo até agora. O instrutor diz que eles excederam em muito as suas expectativas e algumas delas são ainda mais fortes que vários instrutores. E por conta disso, é uma pena ter que descartar todas elas. Mas o primeiro espada comenta que infelizmente eles não têm escolha, pois as condições para a missão eram essa. Então o primeiro espada anuncia o final dos preparativos. O senhor Lin posiciona sua mão em cima de uma caderneta. A cena muda para onde os outros jovens estavam posicionados. Os instrutores explicam que pelo menos 3 deles precisam aprender essas técnicas que estão descritas nesses livros. E os outros 27 devem matar os que aprenderem as técnicas marciais. Todos ali ficam extremamente irritados. Os malditos estão novamente pedindo para eles matarem uns aos outros. O instrutor explica que esse é o treinamento final. O primeiro espada diz que depois que eles fizerem isso, eles não serão forçados a fazerem mais nada antes de sair do local. Então a galera fica com uma cara de alívio ali. Mas o pessoal acha que é bom demais para ser verdade. A líder pensa sobre isso. Eles devem descartar 3 pessoas para assim conseguir descansar até o dia que eles puderem sair do local. Já Piu pensa que aquele povo tá de rolo com eles. Aqueles que aprenderem aquelas artes marciais terão um alvo sob suas costas. Então provavelmente aquelas artes marciais são as mesmas que o alvo deles deve possuir. E isso seria um treinamento para
missão. As artes marciais contidas naqueles livros devem ser um absurdo de forte. Então o nosso prota fica ganancioso. Pio pede para poder aprender aquela técnica, e seus amigos ficam chocados com aquilo. A líder o questiona por que está escolhendo ser um bode expiatório por conta própria, mas nosso prota só diz que se garante. A líder não tem certeza disso, e pede para ele tomar cuidado, pois todos irão atrás dele, mas o prota diz que pode vir. O pai sola. Um tempo se passou depois daquilo. Parece que alguém está se lascando aqui, mas o seu oponente também não está muito feliz com a situação. Aquele era Song e ele pede desculpa por fazer isso. O rapaz que foi morto foi um dos sorteados para aprender as técnicas. Logo, o que aconteceu com ele foi puro azar, e Song não está muito feliz com isso. Dos 3 que tiveram que aprender as artes marciais, apenas um está vivo. Piu. A cena já muda para um rapaz muito feliz com alguma coisa. Aqui ele era o transmorfo, que muda de rosto. Ele diz que está tendo o melhor dia de sua vida. Ali também se encontrava aquela garota de cabelo platinado. Ela se pergunta se Piu realmente é o último. A garota comenta que já faz bastante tempo desde que eles perderam o rastro de Piu, e possivelmente ele pode até mesmo ter fugido daquela instalação. A garota líder diz que não, ele com certeza está ali, só que ninguém conseguiu encontrar ainda. A última vez que ela o viu foi há alguns dias no meio de um treinamento. Os dois estavam praticando artes marciais com espadas. Ela comenta que Piu sairia melhor se ele não usasse uma espada. Por algum motivo, ela não tem medo dele quando ele está usando uma espada. O nosso prota não sabe se aquilo foi um insulto ou uma sugestão, mas agora a líder está com medo de ter falado demais. Piu já era poderoso, e se ele ficar ainda mais forte, será um problema conseguir combatê-lo. Não é só ela que acha que Piu é um problema. O Transmorfo diz que poderia até ser mais fácil matar os instrutores ao invés de Piu. O vice-líder também concorda sobre isso. Contudo, não tem como a liderança não ter preparado contramedidas caso isso ocorra. A garota líder diz que sabe disso, então ela propõe focar em encontrar Piu enquanto eles tentam achar alguma forma de descobrir quais são essas contramedidas e se livrar dessas restrições. Todos ali concordam, até porque eles não têm escolha. Então o plano está setado. O grupo então segue andando, enquanto o corpo do infeliz que foi sorteado fica lá pra trás. Nesse momento alguém surge do lado daquele corpo. Piu tinha ouvido tudo, inclusive a ideia de matar os instrutores, mas alguma coisa preocupa ele. Piu então olha para o corpo desfalecido daquele azarado, e como uma demonstração de respeito, nosso prota fecha os seus olhos. Piu pensa que os instrutores estão ocupados, observando as crianças que estão atrás dele, e não tem como eles não terem noção sobre essas ideias de rebelião. Pensando nesse cenário, Piu tem alguma ideia. Nosso prota então aproveita a oportunidade para tentar descobrir os segredos deles. A cena corta para uma instalação guardada por aqueles ninjinhas. Aquela era a base temporária dos instrutores, e estava fortemente guardada pelos ninjinhas. Contudo, não é algo que o nosso prota não consiga invadir. Ele então se prepara para fazer uso de uma habilidade marcial. De acordo com os instrutores, a técnica de respiração da tartaruga é interrompida caso o usuário se movimente. Porém, a história muda caso ele consiga usar a técnica de cultivação da respiração do trovão para dividir sutilmente as suas respirações, assim o permitindo se mover enquanto oculta sua presença completamente. Dessa forma, nosso prota consegue invadir o lugar. Piu é brabo mesmo, hein? Finalmente ele estava dentro daquele lugar. Aquela instalação era bem grande, Piu já tinha explorado uma boa parte dela, e finalmente ele alcançou a parte mais profunda daquela base. Ele vira sua atenção para uma sala em específico, então Piu abre a porta. Lá dentro parecia uma sala meio vazia, só tinha algumas cadeiras e uma mesa. Porém, Piu quer saber quais segredos eles devem esconder ali. Quem são aquelas pessoas que os estão criando para se tornarem assassinos? Aonde eles estão e como Piu pode escapar de lá? Nessa hora, alguma coisa chama a atenção do nosso prota. Parecia um recipiente importante e dentro dele havia um pergaminho. Carta enviada apenas para o capitão do grupo Fantasma Sangrento, solicitando o assassinato de Wu Gunseng. Prazo de 7 anos. Recompensa 500 ouros em yen. Condição: não deixar um único traço relacionado ao grupo Fantasma Sangrento. Piu fica surpreso. Aquilo era uma carta de solicitação de uma missão. Ele quer saber quem é o Wu Gunseng e o quão poderoso esse personagem pode ser para que essas pessoas tenham tido que criar assassinos de uma maneira tão brutal, os fazendo sacrificar 270 crianças para isso. Enquanto pensava, alguma coisa acontece nessa hora. Piu tinha ouvido alguém chegar naquele momento. Aquele era o primeiro espada se aproximando. Seus passos pararam, ele tinha parado naquele momento. O primeiro espada estava diante daquela sala e de uma maneira abrupta, ele abre aquela porta com tudo. Provavelmente ele achou que tinha alguém lá, mas a sala estava vazia. O prota diz que fez o seu melhor para deixar tudo limpo, mas aparentemente não foi o suficiente. O primeiro espada sabia que alguém esteve ali. Já do lado da frente da instalação, ali estavam o segundo e o terceiro espada. Os dois ficam espertos naquela hora. Era o primeiro espada, emitindo uma aura sinistra. Na mesma hora, os dois sabiam que tinha algo de errado e perguntam para ele o que foi. O primeiro espada afirma que tinha um intruso em seu quarto, que provavelmente o intruso ainda não conseguiu fugir do local. Os dois ficam surpresos e perguntando quem que é o louco que faria um negócio desse. O segundo espada pergunta se os dois têm
alguma noção de quem poderia ser? O primeiro espada diz que dentre as crianças, só havia um com tamanha habilidade de infiltração. O segundo espada parece que é meio bobo, ele pergunta quem, mas não é óbvio. É ele, rapaziada. Nosso prota. Piu, o brabo. Não tinha como ser outro. O instrutor diz que isso é inacreditável, em pensar que ele se infiltraria nesse lugar enquanto todos estão o perseguindo. O primeiro espada diz que eles terão um grande problema se deixar Piu voltar àquela instalação. Ainda por cima, os instrutores precisam o punir por isso. Porém, será um grande problema se eles fizerem isso sem evidências. As outras crianças podem se revoltar. Enquanto os espadas estavam tendo aquela conversa, o prota, maluco, tava do telhado em cima deles. Continuando a conversa, o primeiro espada precisa direcionar o ódio das outras crianças para Piu. Os outros instrutores perguntam como eles vão fazer isso. Então ele diz que usará o chamado infernal. Os outros instrutores ficam espantados com essa ideia, pois aquela deveria ser a última medida de restrição. O primeiro espada explica que eles precisam fazer isso mais cedo ou mais tarde. Eventualmente chegará o momento que eles precisam mostrar a Piu e as outras crianças quem são seus donos e quem tem a vida deles na palma da mão. Então o primeiro espada pergunta para os outros instrutores se eles concordam com o uso do chamado infernal, e eles respondam que sim. A cena já corta para onde o primeiro espada estava posicionado, e ali ele diz que estava prestes a mostrar o verdadeiro inferno para aquelas crianças. Do alto era possível ver todos os jovens andando por lá. Provavelmente eles ainda estavam procurando por Piu. A líder se pergunta onde diabos ele está escondido. Os outros jovens já estavam ficando sem paciência. A garota líder diz que nem mesmo aqueles que estavam exibindo suas habilidades de detecção conseguiram achar um traço sequer de Piu. De repente todos os jovens param. Eles começaram a ouvir algum barulho. Era o som de algum instrumento, mas isso não era tudo. Alguma coisa estava acontecendo. A líder começou a sentir uma dor terrível dentro do corpo. Era tão insuportável que ninguém conseguia ficar de pé. Todos ali começaram a se contorcer de dor. A garota do cabelo platinado diz que era como se os insetos estivessem comendo seu corpo por dentro. Nesse momento, alguém estava posicionado do lado dela. Era Piu, e aparentemente ele era o único que estava bem. O nosso prota esperava por isso, dizendo que finalmente eles ativaram a restrição. Os sons do gemido de dor era possível vir de longe. Todos ali estavam muito na merda. A situação deles era desesperadora. Piu começa a analisar a situação. Havia um barulho agudo e estridente. Esses caras que estavam se moendo de dor. Essa era com certeza a restrição que eles ativaram. Contudo, Piu não sentia dor nenhuma, era apenas uma dor pequena no ouvido. Então ele começa a se perguntar por que ele é o único que está bem ali. Nosso prota quer descobrir o porquê disso, mas por hora ele tenta ajudar a garota de cabelo platinado, dizendo que a infusão de energia interna é um ato extremamente perigoso, mas não terá muitas complicações, já que a senhorita Lee também aprendeu a técnica de cultivação da divisão de trovões. Piu consegue sentir que não há nenhum problema com a energia interna dela. Então, o que os difere de Piu? A mesma comida, o mesmo ambiente, a mesma arte marcial. Então o que poderia ser? Nesse momento, Piu pensa que poderia ser apenas uma coisa: o veneno. Pois se a restrição tiver algo relacionado ao veneno, então faria sentido a sua boa condição de agora. O veneno poderia dar a ele resistência. Mas como os instrutores acordaram o veneno dormente no corpo de 27 pessoas ao mesmo tempo? Não faz sentido nenhum ativar veneno com o som. Faria mais sentido ter insetos dentro de seus corpos ao invés de veneno. Quando o prota tinha acabado de concluir o que aconteceu ali, alguém estava chegando. Eram os ninjinhas, dizendo que eles caíram bem ali. Os garotos estavam todos lascados, enquanto os ninjinhas passam do lado deles. Aparentemente, todos estavam naquela localização. O prota fica meio sem reação nesse momento. Ele não sabe se deve se esconder ou não. Então Piu diz que não. Caso ele se esconda, seus instrutores vão saber que ele tem resistência a veneno. E assim como ele vinha fazendo, Piu não pode deixar que eles descubram que ele é diferenciado. Enquanto isso, os ninjinhas vermelhos seguem andando. E alguma coisa chama a atenção deles naquela hora. Piu estava ali. O cara é muito ator, fala a verdade. O ninjinha então espota Piu, dizendo que ele está ali. Mas nessa hora, o primeiro espada chega. Muito puto, aparentemente. Ele de cara saca sua espada e se prepara para usar um golpe cortante. O primeiro espada acerta o ombro de Piu. Então começa a questionar o que ele poderia ter visto em seu quarto. O primeiro espada diz que ele conseguiu esconder seus talentos muito bem até agora, e que nunca uma presa saliente como ele perderia o corte depois de um tempo. Então o primeiro espada diz que um incômodo como ele é melhor ter morto. Enquanto arranca sua lâmina do ombro de Piu, o primeiro espada se posiciona para dar outro ataque. E nessa hora ele é parado pelo segundo espada, dizendo que ele não pode fazer aquilo. O segundo espada diz que ele é um especialista em infiltração, portanto, o seu grupo precisa dele. Mas o primeiro espada diz que as outras crianças são o suficiente. Contudo, o segundo espada retruca, dizendo que o primeiro espada sabe melhor do que ele que isso não é verdade. Então o primeiro espada pergunta se ele acha que ficará mais fácil controlá-lo agora. O segundo espada diz que é óbvio, pois eles têm um chamado infernal. E ele mesmo tinha testemunhado o quão impotente Piu
ficou perante a restrição. O cara é ator demais, fala a verdade. Os dois aqui parecem ter entrado em um consenso. Então o primeiro espada diz para os ninjinhas darem um antídoto para as crianças. Então o antídoto é distribuído até mesmo para Piu, o que mais precisa. O antídoto está começando a fazer efeito, mas as crianças estão em choque por conta daquilo. O primeiro espada então começa a falar que a culpa de toda aquela situação foi de Piu por ter se infiltrado dentro da base deles. E continuando, o primeiro espada alerta a todos, caso alguma coisa assim aconteça de novo, todos sentirão a mesma dor que eles sentiram agora. Um tempo depois, a cena já corta para onde Piu estava treinando. Provavelmente ele está meditando aqui, pensando sobre o que a segunda espada disse, do quão impotente ele ficou perante o veneno. Piu imagina ter pensado certo aqui. O veneno da cobra realmente teria neutralizado o chamado infernal. Logo, nosso prota está livre dessa restrição. Enquanto isso, no corredor, havia som de passos. Lá estava a garota de cabelo platinado, perguntando se Piu realmente está lá. Junto dela, também estava a garota líder e o garoto que troca de faces. A garota líder diz não acreditar que ele foi até aquele local voluntariamente. O rapaz diz que não dá pra saber o que se passa na mente de Piu, se isolando desse jeito e se escondendo em um local treinando sozinho. A líder diz que agora ele não tem muita escolha por conta do episódio passado. Piu é odiado por todas as crianças a partir de agora. O rapaz, muito impaciente, fala que agora tá impossível de encontrá-lo por conta disso e pergunta onde diabos ele está escondido. Nessa hora, Piu brota atrás dele perguntando por que eles estão procurando por ele. Todos ali levam um susto, ninguém esperava ele surgir atrás do grupo. O rapaz se cagou de susto e fala pra ele não andar por aí enquanto oculta sua presença. Mas Piu quer ir direto por assunto, ele quer saber por que o grupo está lá. A garota líder diz que só quer conversar dessa vez. Piu está curioso sobre o que seria. Ela diz querer saber sobre a restrição. Muito observadora, a garota líder diz achar que Piu sabe alguma coisa a respeito de como funciona. Ela percebeu que antes do grupo desmaiar ele não estava lá, mas depois, misteriosamente, ele surgiu no meio do pessoal que desmaiou. O que significa que Piu conseguiu se movimentar, mesmo após a restrição ser ativada. Logo, faz sentido presumir que Piu tem resistência a essa restrição ou a restrição não tem efeito algum sobre ele. A garota do cabelo platinado lembra que alguém infundiu energia interna dentro dela, e faria sentido ser Piu caso ele tenha resistência à restrição. Então a garota líder o questiona sobre a restrição, se ele sabe algo a respeito, quem sabe de uma possível contramedida. Inesperadamente, Piu responde que sim. Todos ali ficam com uma reação de espanto. Piu diz que sim, sabe perfeitamente qual é o tipo de restrição que os instrutores colocaram neles. Por alguns instantes o grupo fica sem reação nenhuma. A garota líder então quebra o gelo. Então diz pra nós, cacete. E Piu pergunta pra ela por que ele deveria, por que ele se daria o trabalho e como isso beneficiaria. O rapaz fica revoltado com essa resposta. Isso não era jeito de tratar seus companheiros. Piu não entende porque ele usou aquela palavra, companheiros. O prota diz que companheiros não perseguem uns aos outros com tanto entusiasmo. E o grupo fica desconcertado com essa resposta. O rapaz então tem uma ideia brilhante agora. Ele diz que a partir de agora serão companheiros de verdade. E não importa o que aconteça, eles sempre o ajudariam e nunca o abandonariam de jeito nenhum. E nem o próprio grupo dele acredita nisso. O prota pergunta pra ele se ele realmente quer que ele acredite nessas palavras. O rapaz realmente é teimoso. E ele continua vendendo peixe. Tem que ser muito teimoso pra aprender as artes marciais de máscara. E não teria nenhuma desvantagem pra ele ter alguém tão capaz assim ao seu lado. E o rapaz continua, o convidando a visitá-lo, caso eles consigam finalmente escapar de todo esse inferno. Nessa hora, a garota líder toma a tocha da mão do rapaz. Então ela diz que a partir de agora, considerará Piu um grande amigo. E não só isso, todas as crianças que a seguem nunca serão hostis com ele. A do cabelo platinado fica surpresa com aquilo, mas ela é meio sem jeito pra falar. Ela diz que assim como os outros, ela também irá ver Piu como alguém especial e nunca irá traí-lo. O prota fica um pouco sem reação depois de ouvir tudo isso, mas finalmente ele expõe o nome da restrição. É veneno amaldiçoado. Todos ali ficam espantados ao ouvir o nome da restrição. Piu explica que todos ali foram infectados com esse veneno, e é o tipo vindo de um organismo. Esse veneno é ativado assim que é emitido um determinado som, fazendo com que o veneno saia do organismo, afetando seus órgãos internos. A garota líder então pergunta pra ele como ele não foi afetado por esse veneno. Piu diz que simplesmente é resistente a veneno, então essa restrição não causaria um impacto tão forte assim nele. O pessoal fica meio sem reação e Piu continua, dizendo que já contou tudo o que sabia e agora era com eles a missão de encontrar uma contramedida para essa restrição. Piu pensa que é muito importante criar o máximo de variáveis possível. Caso mais alguém além dele se livre da restrição da maldição, isso o beneficiará de alguma forma. A do cabelo platinado fica o encarando por algum tempo. A garota tenta o decifrar, mas por algum motivo ela não consegue de jeito nenhum saber o que ele está pensando. A garota líder agradece Piu e diz que ele pode visitá-la caso ele precise de alguma coisa. Nosso prota diz que tudo bem e aparentemente eles se acertaram ali. Finalmente o grupo se despede, enquanto Piu permanece
permanece parado. E na sua frente ainda estava a garota, de cabelo platinado. O que será que ela queria? Então, com muita vergonha, ela fala: Leseuomi. Provavelmente é seu nome. O prota não entende. Ela explica que esse é seu verdadeiro nome. Bora shippar, rapaziada. Ela diz querer que Piu se lembre de seu nome. E depois de falar isso para o nosso prota, ela só pega e vai embora. Piu fica um pouco confuso com o que acabou de acontecer. Será que ele ficou com vergonha? Um tempo depois, a cena já muda para a instalação. Raios de luz vindo do teto iluminavam o local. O primeiro espada então anunciava que eles poderiam sair daquela caverna, mas o grupo continuava com uma expressão meio cautelosa. Eles estavam ansiosos para finalmente sair, mas ao mesmo tempo muito nervosos. O primeiro espada então chama pela senhorita So. A garota líder responde, anunciando que está lá. O primeiro espada diz que assim que os instrutores forem embora, ela será oficialmente a líder do grupo das crianças. Mostrando estar muito animada, ela responde que entendeu. Enquanto isso, uma cesta ia descendo até o chão. O primeiro espada se pergunta quanto deles poderiam sobreviver, pois apesar daquelas crianças serem monstruosamente fortes, seu oponente era ninguém menos que o artista marcial mais poderoso de toda Jinwang, que era provavelmente a província que eles viviam. O primeiro espada então comenta que eles terão muita dificuldade para se manterem vivos, mas nada disso é da conta dele, pois o primeiro espada vai se aposentar agora. E com isso, os instrutores finalmente deixam a caverna. A galera já não tá mais tão cautelosa, então eles começam a mostrar suas feições animadas, por finalmente estarem prestes a sair daquela caverna.